crianças, vão sair de ninfa. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 6. 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 6. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Amém. Deixem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos voltar a ela. E vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, rendemos graças a ti, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração essa palavra, que o abrir da nossa boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Senhor, que ao abrir a boca para ministrar a tua palavra, tu estendas a tua mão para salvar, para curar, para fazer maravilhas neste lugar, porque o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é aquele que vai adiante de nós como um poderoso guerreiro, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos já há alguns cultos pregando uma série de mensagens que falam sobre avivamento, que fala sobre o derramar de Deus nas nossas vidas. Primeira mensagem da série, eu falava sobre a necessidade de um oxigênio do céu sobre nós. Todos nós, todos os crentes dos nossos dias, estamos precisando de uma visita do Senhor, de um mover do Espírito no nosso coração, de um derramar de Deus sobre nós. E eu queria dizer a você nesta tarde que se encham os vasos disponíveis, que nós nos coloquemos em disponibilidade para Deus, para que Ele desça aquilo que Ele deseja descer sobre nós, para que Ele nos encha nas áreas da nossa vida que estão vazias e que precisam receber esse revestimento do alto. O texto que nós lemos é um texto conhecido, sobretudo para aqueles que têm certa familiaridade com a palavra de Deus. Fala de um episódio da vida cotidiana daqueles dias, quando certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, que não tendo como sustentar a sua família, ela recorre ao profeta Eliseu, e ele, como líder espiritual, sensível às necessidades e consciente e responsável, ele acolhe aquela mulher e seus filhos milagrosamente. Até aí tudo bem, aquilo era um fato corriqueiro. Quantas viúvas haviam em Israel, quantas pessoas estavam ali sem arrimo, precisando de um socorro do céu. Aquela história é uma história real, aquela era uma história que deveria acontecer muitas vezes pela falta de um sistema previdenciário. Mas eu queria chamar a atenção da igreja para a forma como aquela mulher foi acudida e para a mensagem que aquela situação traz para nós nos nossos dias. O texto, ele praticamente encerra
o relato do texto todo, do contexto todo, o texto lido, o versículo lido, ele praticamente encerra o relato do contexto, quando todas as vasilhas disponíveis estavam cheias e não havia mais vasilhas, então o azeite parou. Até então houve um grande derramar sobrenatural de azeite, e é sobre isso, sobre esse derramar de azeite do céu, que eu queria falar com você hoje à tarde. Que o Senhor, Ele possa nos fazer compreender aquilo que Ele deseja ministrar sobre cada um de nós. Todas as vezes que nós vemos uma referência a azeite na palavra de Deus, há uma referência ao Espírito Santo de Deus, porque o azeite, ele é um dos simbolismos do Espírito Santo de Deus. E nós estamos, como eu disse no início, pregando algumas mensagens que falam sobre isso, nesses dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Nós cremos firmemente que tudo que está acontecendo lá fora são sinais, são ecos da segunda vinda, e se nós tivermos um pouco apenas de sensibilidade espiritual, nós vamos entender que tudo que está à nossa volta são ecos dessa vinda. E nós precisamos nos preparar, nos encher, nos habilitar, nos ataviar como noiva amada do Senhor, que é a igreja do Senhor sobre a terra, para aquele dia glorioso. Mas o que é avivamento, afinal? Avivamento é governo de Deus sobre o homem, é transbordamento da alegria do primeiro amor no coração do crente, é Deus ocupando todos os espaços vazios dos nossos corações, é compulsão por santidade de vida, com o único propósito de agradar a Deus, é serviço eficaz, é mudança radical de vida, é manifestação de uma fé viva e frutífera, é comunhão uns com os outros, é tremor e temor na presença de Deus. Uma coisa que nós temos percebido muito claramente nesses dias é uma falta de reverência ao Senhor, que é uma coisa indizível. As pessoas perderam a percepção de que Deus é real, de que Deus está presente, e Ele não está presente apenas dentro das quatro paredes do templo, enquanto casa de oração. O Senhor está em todos os lugares. Não há um só lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Então é preciso que haja um resgate do temor e do tremor ao Senhor, não medo de Deus, mas uma profunda reverência vinda da consciência de que o Senhor é Deus e está presente em todos os lugares. O texto de hoje nos ensina que avivamento é também enchimento para todos os vasos disponíveis para Deus. Os daqui e os vasos vizinhos, os que já estão e os que ainda chegarão. Quem são os vasos disponíveis? São todos aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas esse enchimento, esse derramar de Deus também é para aqueles que vão chegar para o corpo de Cristo, para o aprisco do Senhor. A rede do Senhor já foi lançada e muitos virão para o Senhor. Então, meus irmãos, em Atos 2:39 diz o seguinte: pois essa promessa é para vocês, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E eu queria chamar a atenção da igreja, eu queria compartilhar com a igreja 4 percepções acerca desse episódio, acerca do texto. A primeira percepção que eu gostaria de compartilhar é que o derramar é sobrenatural a partir daquilo que já temos.
O que é que você tem da parte de Deus que pode ser multiplicado? Versículo 2 diz o seguinte: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deus quer multiplicar o que você já tem e fará isso milagrosamente. E quando eu digo que Deus multiplicará aquilo que você tem, eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de coisas tangíveis, mas eu estou falando daqueles bens espirituais, daqueles dons, daquelas dádivas de Deus que Ele tem descido sobre a nossa vida. Muitos servos de Deus têm abortado dons, têm escondido talentos, e o Senhor, Ele quer multiplicar esses dons e multiplicar esses talentos para que haja edificação do corpo de Cristo, para que haja crescimento espiritual. Quem vai derramar é o Senhor. O som de Deus não se ensina, se crê e se recebe em nome de Jesus. Uma vez eu vi uma ministração muito interessante, a irmãzinha muito equivocadamente, sinceramente equivocada, a irmã estava ensinando a falar em línguas. Eu nunca tinha visto aquilo. E ela disse que se trancou no quarto e ficou, e disse que tinha muito pernilongo no quarto, e ela passou a noite inteira repetindo uma palavra que não tinha sentido para ela, mas foi assim que ela aprendeu a falar em línguas. Dom de línguas é derramado por Deus, com um propósito específico, propósito de edificação pessoal ou crescimento da igreja quando há interpretação. Mas não se aprende. Dom de Deus é recebido, dom de Deus é derramado sobre os crentes e é derramado sobre quem Ele quer. Mas quando nós recebemos um dom, deixe que o Senhor se coloque em disponibilidade para que Ele multiplique aquilo que Ele já tem lhe dado em nome de Jesus. E Ele fará isso com um propósito proveitoso para o corpo de Cristo. Eu contei certa vez aqui um fato interessante de um pastor amigo nosso, porque nós temos às vezes a ideia de que Deus faz coisas sem sentido. Nada que vem da parte de Deus é aleatório. Dom de Deus não é aleatório, visão de Deus não é aleatório, revelação de Deus não é aleatório. Tudo tem um propósito específico. E nós temos um amigo, um pastor muito engraçado, e ele disse que estava pregando no meio da igreja. Eu já contei isso aqui, alguns já conhecem essa história. E ele disse que estava pregando, e no meio da pregação a irmãzinha levantou a mão e disse: pastor, tem um anjo passeando na igreja. O que é que o anjo está fazendo, minha irmã? Disse: nada. Então não é de Deus, que Deus não tem anjo maloqueiro. Então o Senhor, tudo que vem da parte de Deus tem propósito específico. Olha, queridos, já existe uma unção de Deus sobre a sua vida. Ore para que Ele a multiplique, para que Ele multiplique esse azeite, porque grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida e através da sua vida. Os dons serão multiplicados e turbinados com o poder do alto. A glória do Senhor encherá a sua vida como a glória de Deus enche a terra, como as águas cobrem o mar. Essa glória encherá a sua vida como as águas cobrem o mar. Amém? A segunda percepção do texto é que esse derramar, ele é sem medida. E eu fui experimentar derramar água sobre um recipiente, vindo de um vaso com a boca grande. Esse derramar não tem jeito de você conseguir medir. Ele vai fazer com que aquele vaso que está recebendo a água, ele transborde. Se você pega uma jarra e você despeja num copo e você vira a mão, esse copo vai transbordar. E o desejo de Deus é que haja esse transbordamento
Nesses dias que antecedem a segunda vinda, o Senhor quer proporcionar isso sobre os crentes fiéis, sobre aqueles que têm andado com interesse de coração. Ele quer fazer derramar abundantemente, com profusão, aquele azeite que Ele tem para você e para mim. Versículo 3 diz, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não há no texto nenhuma referência à quantidade de vasilhas. Muito pelo contrário. O profeta mandou que ela conseguisse vasilhas. Vasilhas vazias, não poucas. Assim como Deus fez com aquelas vasilhas, Ele quer inundar os vasos disponíveis para Ele em todos os tempos. Você está disponível? Então espere, porque do céu virá um grande derramamento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor quer encher você com a sua presença, mas só fará isso se você se disponibilizar para Ele. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,19, diz, não apagueis o Espírito. Os dias são maus e nós temos falado isso aqui muitas vezes. E para que possamos fazer a obra de Deus com eficácia, é necessário desejar e buscar ardentemente esse enchimento do Espírito. Muitas vezes eu fico preocupada com algumas pessoas que estão absolutamente satisfeitas com a sua vida espiritual. Crente não pode estar satisfeito com a sua vida espiritual. O crente que está absolutamente satisfeito com sua vida espiritual, ele vai estagnar. E o Deus que nós servimos é um Deus de movimento. É um Deus de derramar. E esse derramar, ele começou no Pentecostes e continua e vai até a segunda vinda de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Nós precisamos continuamente desejar ardentemente essa presença, esse enchimento, esse derramar do Espírito Santo. Todos os dias nós somos provados, todos os dias nós passamos por estreitos, muito estreitos. E se esse batismo do céu ele não se renovar constantemente, nós não daremos conta da nossa caminhada sobre a terra. A terceira percepção que o texto me dá é que o derramar é sobre todos os vasos disponíveis. Versículos 4 a 6. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha, e o azeite parou. Enquanto houver vaso disponível, o Senhor estará derramando do seu azeite, derramando da sua unção, derramando poder do alto. O azeite era para todos os vasos disponíveis, os de casa e os emprestados. E aqui hoje há visitantes que vêm de outras igrejas, de outras comunidades. Hoje nós temos os vasos de casa e temos os vasos emprestados. E para todos o Senhor tem azeite para derramar. Amém. Não é privilégio de alguns guetos, mas é para todos os crentes. É esse azeite do céu que lubrifica a engrenagem espiritual do crente. Esse azeite não vem para trazer barulho, esse azeite vem para trazer um mover grande do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Você vai ver, você estender a mão sobre enfermos e eles serão curados. Você vai ver um mover grande dentro dos lares, das famílias. Esse avivamento precisa começar dentro dos lares, e a gente tem insistido muito aqui sobre isso,
Precisa se orar mais dentro dos lares, em família, em nome de Jesus. Maridos, orem com suas esposas e com seus filhos. Abençoe as suas famílias, abençoe seus filhos e esposas em nome de Jesus. Vamos interceder pelas nossas famílias. Só assim nós teremos igrejas cheias do Espírito. Nós oramos, muitas vezes oramos uma vez e depois deixamos de orar, nos esquecemos, vamos nos envolvendo com outras coisas. Priorize o Senhor na sua casa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa Deus trabalhar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Ah, meu marido não é crente, mas você é, minha irmã. Junte você com seus filhos, vá orar pelo seu marido. O varão pode dizer, não, minha esposa não é crente, você ora por ela, meu irmão. Junte seus filhos, junte os crentes da casa e vá orar, vá clamar ao Senhor. A oração do justo pode muito em sua eficácia. Você imagine 2, 3, 4, 100 mil, 1 milhão de crentes orando e grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor falou através do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões, até os servos e as servas receberiam do seu Espírito. O azeite do texto só parou quando todos os vasos estavam cheios. Será assim nesta era da igreja, até o arrebatamento. Enquanto houver vasilha para encher, o Senhor estará derramando do seu azeite. O derramar de Deus não é para poucos privilegiados, porque Ele não faz acepção de pessoas. E o Senhor quer fazer isso sobre cada crente fiel sobre a terra. Amém? Eu queria trazer uma palavra, especialmente aos jovens. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado por onde você anda. Cuidado com o que você acessa na internet. Ninguém está aqui para vigiar a sua vida. Mas você serve a um Deus que é vivo, a um Deus que vê todas as coisas. Preste atenção com os seus amigos. Preste atenção com as suas escolhas. O objetivo do adversário é destruir a sua vida. Mas você é forte e tem vencido o maligno, diz o apóstolo João. Preste atenção por onde você tem andado, em nome de Jesus. E cada escolha, cada decisão, pergunte ao Senhor. Isso vai glorificar o nome do Senhor? Isso vai edificar a minha vida enquanto servo de Deus, enquanto serva de Deus? Pensa nisso, querido, em nome de Jesus. Amém? E a quarta e última percepção do texto, nós entendemos que ela está implícita. Para que haja um derramar, é preciso que haja um esvaziamento. Não dá para misturar elementos. Óleo, por exemplo, não se mistura com coisa alguma. Por isso a prerrogativa para se estar cheio é esvaziar-se. É preciso nos esvaziar de nós mesmos para que então o Senhor nos encha do seu Espírito para a glória do seu nome. Há uma porção do Espírito sobre cada um de nós. Há uma porção de óleo sobre cada um de nós. Mas o Senhor quer trazer multiplicação em nome de Jesus. Eu convido você hoje a confessar o seu pecado, a esvaziar-se de toda a sujeira que tem impedido um enchimento efetivo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus quer derramar óleo puro e santo sobre você. O desejo do Senhor é que estejam alvas as nossas vestes e que haja sempre azeite sobre a nossa cabeça. Deus quer fazer isso. Nunca se viu tanto mercadejamento da palavra,
Nunca se viu tanta banalização do nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele é fiel. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que cada dia mais se torna um remanescente, mas um remanescente fiel, como aqueles 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração. Mas o que o Senhor deseja que aprendamos hoje? Em primeiro lugar, a botija do azeite de Deus está sendo derramada. O Senhor já virou seu cântaro sobre nós. Não perca a oportunidade. Não desperdice azeite. Segundo lugar, esse derramar, ele é sobrenatural. Para receber, precisamos crer e desejar com todo o nosso coração. Terceiro lugar, o azeite não era para poucos privilegiados, mas para todos os que estiverem disponíveis para Deus. Quarto lugar, precisamos nos esvaziar para ser cheios. Quinto lugar, o azeite que já temos será multiplicado para a glória de Deus. E finalmente, o derramar de Deus sobre nós, para que serve? Para nosso sustento espiritual, capacita-nos a ser frutíferos para a sua obra, fortalece-nos na hora da prova para que sejamos dispenseiros da multiforme graça de Deus, faz-nos ousados e obedientes às ordens do Senhor, e esse derramar não é para ser retido. Somos devedores de Deus. Versículo 7 encerra dizendo o seguinte: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Azeite é provisão da parte de Deus para os crentes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.